Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje dia 25 de outubro de 2025. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler da Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 11, 12 e 13. Não digo isto por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos fazer a nossa oração inicial. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiões. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos os Teus ensinamentos, as Tuas lições, o Teu Evangelho. E hoje, falando sobre como se portar na condição de crente, de cristão, de alguém que se propõe a Te seguir, Senhor. Alguém que sabe que Tu és o nosso Salvador, o nosso Senhor, a representação de Deus para nós outros aqui na Terra, antecipadamente gratos por esta oportunidade, por esta bênção, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, Paulo é um grande exemplo, se não um dos maiores, ou o maior talvez, de cristão verdadeiro, né? Que na mesma encarnação passou de alguém que odiava aquela doutrina, aquele que era responsável pela propagação daquela doutrina, que era o próprio Cristo, nosso Senhor Jesus. Ele, inclusive, por ter a sua noiva, que era Abigail, convertida ao cristianismo, uma moça da sociedade judaica, que antes, por sua família, por tradição, seguia todos os ensinamentos lá da Torá, tudo certinho, de acordo com as tradições da sociedade judaica daquela época, mas num dado momento, assim como seu irmão também, o irmão de Abigail, o cunhado do Paulo, que na época era Saulo ainda, o Estevão, também um dos maiores exemplos de cristãos convertidos, Paulo, ele passou a detestar ainda mais essa doutrina que começava e inicialmente, como Saulo, na condição de não convertido ainda, o próprio Jesus. Por quê? Porque a sua noiva havia se convertido. E ele achava isso o cúmulo do absurdo. Poxa, no livro Paulo e Estevão está escrito lá, ele, num dado momento, ele fala assim, em tudo quanto é lugar que eu vou, em toda situação que eu vivencio, aparece esse tal de Jesus. Por quê? Porque aquilo estava começando a se irradiar. E com propósito, com razão, não por acaso, na vida de Saulo, que ele estava aumentando o seu desgosto, a sua ojeriza, por que não dizer, a sua raiva, o seu ódio em relação àquilo. E é exatamente nesse estado de espírito, nessa circunstância, que ele resolve matar, não somente aquele que ele já havia matado, que era exatamente o seu cunhado,
por apedrejamento, o primeiro cristão, que na verdade era o Gesiel, mas quando, né, os cristãos iniciais ali, os primeiros cristãos, né, do mundo cristão, eles se convertiam, eles adotavam um novo nome. Assim como até hoje, na Igreja Católica, por exemplo, os sacerdotes, né, e os padres, as freiras, quando eles se ordenam, né, quando eles passam a integrar o sacerdócio, entram para a igreja na condição de padre, freira, né, irmão e irmã de caridade, eles adotam também um novo nome. Então é por isso que a gente conhece aí alguns santos, né? Ou santas, né? Santa Teresinha de Jesus e outros tantos, né? Eu estou lembrando agora só dessa, que é um nome bem emblemático, né? Uma figura bastante conhecida no meio cristão e principalmente no católico. Santa Teresinha do Menino Jesus, e outros mais, né? Mas, então isso era muito comum. E o Saulo, nesse auge, né, de ojeriza, ele não sabia que aquele rapaz que ele estava mandando ser apedrejado, porque era, né, um cristão que, inclusive, na concepção dele, Saulo, havia humilhado ele num debate público que aconteceu, porque ele havia resolvido ir pessoalmente, o Saulo, numa congregação lá de cristãos, e alguém lá se propôs a debater verbalmente com ele, né? Expondo que, não é isso que você está pensando. Essa nova doutrina aí, na verdade, ela não é contrária à Torá, à lei de Moisés, nada disso. Ao contrário do que se pensa, ela veio confirmar. E não por acaso Jesus disse isso, né? Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E aí Estevão, que era esse Gesiel, ele expõe ali para Paulo, diante de todos que estavam assistindo, exatamente isso. Olha só, tanto não é contrário à lei de Moisés que aí ele falava alguma coisa. E Paulo, que era um doutor da lei, um aspirante e muito provavelmente certo, confirmado, ocupante do cargo de Gamaliel, que era um dos maiores, porque havia, digamos assim, né, se aposentado, né, e a vaga que ele ocupava lá no Sinédrio seria ocupada por Saulo, né, que era esse grande conhecedor, um judeu que era estimado por todos da sociedade judaica, benquisto, paquerado, né? Desejado pelas moças solteiras lá da época. Enfim, era aquele sujeito que hoje, na expressão do linguajar moderno, a gente fala assim, esse é o cara, né? Era Saulo, né? Todo mundo admirava ele, todo mundo gostava dele, todo mundo reconhecia o seu grau, né, de conhecimento e de vivência, digamos assim, de dedicação, de fidelidade às leis, né, da época. E a gente sabe que a sociedade naquela época era um misto, né, de política com religião, né? Era uma mistura ali, não tinha nem só uma coisa e nem só outra. Os políticos eram religiosos, os religiosos eram políticos, quem comandava tudo era esse pessoal mesmo, né, que era religioso e político ao mesmo tempo. Então, Paulo ia ser uma das maiores autoridades na sociedade judaica daquela época, só isso. Saulo, né, na verdade, ainda não convertido. E aí, esse sujeito, nessa posição, nessa condição, é mais ou menos humilhado, né? É deixado sem palavras, sem condições de continuar a debater, porque não tinha mais argumentos, diante de um público, né, pequeno, mas também com alguns que o acompanharam nessa ida, que eram seus conhecidos. Então, ele se sentiu extremamente humilhado. Por quê? Porque ele não teve condições de vencer verbalmente
aquele rapaz, né, que era o tal do Estevão, que na verdade era o seu cunhado, Gesiel, irmão de Abigail. E aí, todos nós sabemos, né, a história da sua conversão. Jesus, depois que ele determina Saulo o apedrejamento de Estevão, né, seu cunhado, Gesiel, ele perde, né, a sua noiva que desencarna. Então, a raiva dele, né, a revolta com a vida e com tudo que estava acontecendo aumenta ainda mais. E então ele resolve fazer o quê? Ele resolve ir para Damasco, que era uma cidade próxima, para matar exatamente um sem número de cristãos que houvesse lá. E principalmente aquele que ele tinha descoberto que tinha sido responsável pela conversão da sua noiva, que era Ananias. Um velhinho já, um ancião, totalmente cristão, totalmente convertido, e ele ficou também, né? Ah, é? Foi esse velhinho aí que converteu minha noiva? Então, tá bom. Ele não perde por esperar, né? Só que ele não foi adentrar a cidade de Damasco apenas querendo matar Ananias. Ele foi com esse objetivo principal. Mas todos os cristãos que ele encontrasse, ele determinaria a prisão e a morte. Foi com esse intuito, com esse objetivo que ele foi se encaminhar para Damasco. O que acontece? Na estrada de Damasco, né, a famosa aparição de Jesus, né? Jesus aparece para ele. Jesus já havia, né, deixado aqui o nosso planeta, né, já não estava mais entre nós em corpo de carne, e Jesus aparece para Saulo e ainda fala, né, para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo cai do cavalo num sol de meio-dia, dizendo que estava vendo uma luz mais intensa do que o próprio sol. Os dois acompanhantes dele, que eram soldados, né, ficam achando que ele estava delirando, que ele devia estar com uma insolação, alguma coisa do tipo, né? Ele cai do cavalo, olha, ele deve estar passando mal aí por causa do sol forte, deve ter desidratado, alguma coisa do tipo. E ele, Saulo, fala com, né, o nada, porque os outros dois não estavam ouvindo, né? Que queres que eu faça, Senhor? Aí os dois soldados estavam, eu falei, gente, ele está passando mal de verdade, né? Ele está falando sozinho, caiu do cavalo, né? Que queres que eu faça, Senhor? E se converte, né? Porque Jesus fala para ele: entra em Damasco e lá tu saberás o que haverá de fazer. Então, ele vai, ele fica cego, ele vai, os soldados só fazem o que ele manda, que é, ó, levem-me até Damasco e depois vocês podem ir embora. E aí eles fazem isso. Lá, quem que aparece, aí sim, né, encarnado ainda e tal, mas quem que o ajuda, quem que o cura, inclusive, da cegueira e tal? O próprio Ananias, né? Então, olha só, esse era o alvo principal, né, para que fosse morto. É exatamente quem o recebe, sem saber ainda olha como que as coisas, né, Jesus, Deus, a providência divina, ela acontece, mesmo que a gente às vezes não esteja entendendo, não esteja percebendo. Ananias, ele não sabia que Saulo acabara de se converter, mas ele, como um cristão verdadeiro, ele recebe, ele cuida, né? Parece um pouco, de certa forma, com a parábola do bom samaritano, né? Porque quem era Saulo ali naquela condição? Era o perseguidor, era o inimigo, o antagonista. Como é que eu vou receber alguém, cuidar e tal, se eu sei que essa pessoa quer, né, me matar até, né, quer o meu mal? Não. Ananias vai, recebe, cuida dele e tal, e inclusive é o instrumento, né, da cura, da cegueira de Saulo. E aí a gente pode continuar, que está lá no livro Paulo e Estevão. Convido todos a lerem, né, um romance maravilhoso de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier.
para saber como que é o desenrolar, mas que está mais ou menos narrado tanto em Atos dos Apóstolos, na Bíblia, né, no Novo Testamento, como também nessas epístolas de Paulo. E aí chega um dado momento em que Paulo, já convertido, nessa condição aí de cristão exemplar, né, que poucos na história da humanidade alcançaram, né, esse grau de conversão, de fé verdadeira, né, de fidelidade, ele chega nesse ponto aí de dizer, por exemplo, aqui no início do capítulo 4 da epístola aos Filipenses, vamos reler aqui. Não digo isto por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Nós, na condição de cristãos, a gente consegue se contentar, não é só vivenciar, não, se contentar. Como ele também falou, né, numa outra ocasião, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. É mais ou menos, né, uma versão um pouco distante no tempo, mas do Jó, né, que também está na Bíblia, né, lá no Antigo Testamento. E, inclusive, né, a gente às vezes cita sem saber de onde surgiu a expressão, né? Paciência de Jó e não sei o que e tal. Eu não tenho paciência de Jó, né? Você está testando minha paciência. Eu não sou Jó e tal. Quem era Jó? Jó era alguém lá do Antigo Testamento, antes de Jesus, né? E que teve um período de fartura, de abundância, né? De abastança, e depois ele perdeu tudo. E a sua fé, né, demonstrou que ele, tanto na fartura quanto na miséria, tanto na abastança quanto na privação, ele soube manter-se fiel, acreditando em Deus, sabendo que aquilo ali era um teste, era uma provação, e não porque ele era o tal, né, merecedor de... Porque às vezes quando a gente está no bem bom, né, quando a gente está numa situação boa e tal, a gente acha que a gente está merecendo, né? Ah, eu estou bem porque eu estou merecendo. Será que eu estou merecendo ou será que eu estou sendo provado, testado? Como que eu vou lidar com esse período de fartura, né? E aí vem, né, o período, às vezes, seja porque a gente não soube lidar, seja porque a gente soube, não importa, né? Então, vem, às vezes, um período de privação, né, de miséria, de dor, de sofrimento. E aí, porque a gente saiu do estado de abastança, de conforto, né, de abundância, de fartura, de riqueza, a gente começa a se revoltar. Mas espera aí, você só fica... Então a gente fala mal de Deus, né, blasfema, a gente abandona a religião. Então Jó e Paulo são exemplos de pessoas perseverantes. E não foi essa uma virtude que Jesus destacou? Aquele que perseverar até o fim será salvo, não é? Então, vejamos de novo aqui o que Paulo fala aos Filipenses, né? Dizendo aqui, não digo isto por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade. Olha só. E também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente repete muito essa frase, né, no meio cristão, né, entre nós cristãos, tudo posso, né, dependendo da tradução, tudo posso naquele que me fortalece. Só que a gente não sabe, às vezes, a que Paulo estava se referindo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo o quê? Tudo. Passar pelo bom, passar pelo ruim, passar pelo bem, passar pelo mal, passar pela riqueza, passar pela pobreza, passar pela saúde, passar pela doença. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, se eu tiver fé,
se eu tiver certeza da providência divina, do amor de Deus, da justiça de Deus, eu passo por tudo tranquilo, porque eu sei que são fases, nada é eterno. Eu posso estar a ser provado, como eu acabei de falar, tanto na riqueza quanto na pobreza, tanto na saúde quanto na doença. E aí eu não me desespero, né? Eu não faço nada de errado, seja numa condição, seja em outra. Não faço nada de errado quando está tudo bem, né? Ou quando eu acho que está tudo bem, na verdade, né? Porque nem sempre o que a gente encara como bem, às vezes é um bem, né? Mas, enfim, é aquilo mais agradável, digamos, né? Enquanto eu estou numa situação mais agradável, eu acho que está tudo ótimo e tal, mas eu posso fazer besteira nessa situação. Por quê? Porque eu intensifico o meu egoísmo, eu intensifico o meu orgulho, né? Eu acho que eu sou superior a todo mundo, porque eu sou rico, eu sou isso, eu sou aquilo, eu me visto de tal forma, eu ando em tal carro, eu tenho tais títulos, enfim, né? Ou simplesmente, né? Eu sou saudável, então eu acho que eu sou superior, eu mereço, né? Eu estou nessa situação porque eu mereço e tal. Mereço como? Se eu estou num mundo de provas e expiações, né? Então, às vezes, a gente está sendo testado, na verdade. Olha só, vou te dar saúde, vou te dar riqueza, vou te dar beleza. Hoje em dia, né, mais do que nunca, sempre foi algo que nós, humanos, corremos, né, buscamos. Beleza, todo mundo quer ser bonito, homem e mulher, né? Agora, mais do que nunca, né? Porque agora tem os procedimentos estéticos e tal, não sei o quê. Então, às vezes, eu acho que eu estou bonito, né? Ou a mulher está bonita e tal, porque eu mereço, né? E tal. E aí vai fazer o que disso? Né? Quantas vezes a gente já errou no passado por causa da beleza? Pusemos lares e famílias, né, a se perderem, a se desfazerem, né? Enfim. Então, às vezes a gente acha que a gente está muito bem ou que é merecimento nosso, a gente está numa condição que a gente acha que é uma condição melhor, uma condição mais agradável. Mas não é nada disso, a gente está sendo testado. Inclusive, muitas vezes, porque a gente já errou nessa condição. Aí Deus, Jesus fala assim, olha só, vou te dar mais uma oportunidade nessa situação para agora você fazer bom uso. Bom uso, né? E não se perder e perder outras pessoas, né? Por conta disso. Que aí a gente começa, né, a influenciar pessoas, corromper pessoas, né, em vários aspectos aí da vida. E aí, diante dessa frase emblemática de Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, fazendo uma contraposição ao que nós estudamos na semana passada, que foi sobre o ímpio, que na verdade é um retrato de todos nós nessa condição em que estamos, né? Porque ainda não podemos nos dizer verdadeiros cristãos, né? Principalmente quando a gente lê, por exemplo, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, lá, Sede perfeitos, no item 4, quando se fala dos bons espíritas. Se a gente lê ali a descrição do que é o bom espírita, e aí no início, logo no início ali do item 4, fala assim, o verdadeiro espírita, que é o verdadeiro cristão, porque um e outro são a mesma pessoa. Olha só, o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. Mas o que é o verdadeiro cristão? Aí Kardec traça ali, né, um rol de características que, na verdade, se a gente for ler e for honesto, né, com a gente mesmo, nós vamos identificar que nós não somos nem cristãos verdadeiros e nem espíritas verdadeiros. Nós somos aspirantes. Nós queremos chegar lá. Um dia, quem sabe. E é exatamente nesse item que tem a frase célebre, conhecida entre nós outros espíritas, que é uma frase de Allan Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más tendências, suas más inclinações. Se eu não me transformo moralmente, se eu não me esforço
minimamente por domar minhas más tendências. Ah, Rafael, então quer dizer que quando a gente é espírita verdadeiro, a gente vira santo? Não necessariamente, mas a gente começa a caminhar nesse sentido, né? Porque se a gente usar essa nomenclatura como uma identificação, né? Uma similaridade, né? Uma igualdade de pureza, de perfeição, não é exatamente isso que nós almejamos, ainda que de forma subconsciente, né? Então, se a gente caminha para a perfeição, caminhar para a santidade, caminhar para a pureza, é a mesma coisa. Não tem nada de errado, né? Então, a gente não vai se tornar santo do dia para a noite, mas a gente tem que se esforçar. E tem uma questão no Livro dos Espíritos que eu gosto muito, que fala assim, Kardec, é possível, né, o homem resistir, né, ao mal, né, e, em outras palavras, né, mas ele é como se ele estivesse falando, domar suas más tendências, né, com algum esforço, né, e tal. Aí os espíritos superiores respondem assim, sim, e quase que muitas vezes, né, frequentemente, com esforços muito insignificantes, ou seja, um esforcinho de nada. Aí eu até brinco, né, quando eu falo sobre isso. A gente gosta de fazer esforço só quando a gente está na academia querendo ficar mais bonito. Aí faz um esforço, né, faz careta diante do espelho lá para levantar o peso e tal. Faz esforço. Por quê? Porque eu quero ficar mais bonito, né? Agora, fazer esforço para domar suas más tendências, para se transformar moralmente, esse não, depois eu faço, né? Tô com preguiça, tá bom do jeito que tá, enfim, né? Na próxima encarnação eu vejo isso. Então, quer dizer, os espíritos responderam com razão, né? Sim, é possível, fazendo esforços quase que insignificantes, um esforço mínimo, né? É como se a gente fosse para a academia lá e a gente tem força para levantar 20 quilos, mas a gente levanta 1 quilo. É fácil? Facílimo. Mas isso em relação à nossa transformação moral e ao domínio, né, das nossas más tendências, a gente não quer fazer nem isso. Tem força para levantar 20 quilos, mas não quer levantar 1. Então, fica difícil, né? Então, seguindo essa frase de Paulo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E aí, só para terminar essa resposta que os espíritos dão em relação a se é possível, né, nós vencermos, resistirmos ao mal, domarmos nossas más tendências e tal, eles falam sim, frequentemente com poucos esforços, com esforços muito insignificantes, né? Mas eles dizem ainda, quão poucos dentre vós fazem esforços. Olha aí, nós não fazemos esse tipo de esforço. A gente faz esforço para ficar bonito, a gente faz esforço para, né, ganhar um título novo e ficar ostentando, né? Agora ele é doutor, agora ele é pós-doutor e tal, né? Aí exige que seja chamado, né? Qual o seu nome? A pessoa não fala o nome, não fala doutor fulano ou doutora fulana, né? Isso está no seu registro de nascimento, lá no registro civil? Não, né? Mas a pessoa faz questão, né, de se apresentar assim, que outras pessoas a chamem assim, né? Então, é exatamente isso. E aí, contrapondo-se ao que nós estudamos na semana passada, sobre o ímpio, que é exatamente o retrato disso tudo aí que nos caracteriza como espíritos atrasados, inferiores ainda, né? Nós vamos ver hoje aqui também do mesmo livro de Vinícius, Nas Pegadas do Mestre, o capítulo intitulado O Crente, que é exatamente o antônimo, digamos assim, né? O antagonismo, o contrário de o ímpio. Então, o crente, o verdadeiro crente, em tudo se revela. Quem assistir a outra pregação minha de semana passada vai fazer essa comparação,
né? Inclusive o texto, ambos, né, os textos são muito parecidos na estrutura, né, na redação. O verdadeiro crente em tudo se revela. No prazer é comedido. Então, eu lembrei até de um poema alemão que o professor Clóvis Tavares gostava muito, que eu não lembro o título agora, mas que fala assim: num quarto existem dois quartos no coração, né? Existem sem se ver, num a dor, noutro o prazer. Quando o prazer no seu quarto acorda cheio de ardor, no outro adormece a dor. Cuidado, prazer, cautela, dança e ri mais devagar. Não vá ou não queira a dor acordar. Então, é um poema, né, um poemetozinho, né, alemão, de origem alemã, que foi traduzido aqui para a nossa língua portuguesa e que é exatamente isso, né? Às vezes a gente está, como eu falei agora há pouco, no bem bom, né, numa fase muito boa da vida e tal, não sei o quê, e ao contrário do que Vinícius falou aqui, no prazer é comedido, a gente, na verdade, né, esbanja e ostenta, né, e humilha, né, o outro que está numa condição que não é essa condição que nós estamos vivenciando eventualmente, né, temporariamente, e a gente não se lembra, né, que amanhã ou depois tudo isso pode mudar. A gente não se lembra que a gente está sendo testado, como eu acabei de falar há pouco, né? Então, Vinícius está dizendo exatamente aqui, o crente, no prazer, ele é comedido. Ele não vai humilhar ninguém, ele não vai esbanjar, ele não vai ostentar, né? E na dor, é resignado. Isso também, né, nem sempre a gente consegue. Geralmente a gente, principalmente se for um período mais longo, né, de dor. Se for um período curto, a gente às vezes até consegue. Mas é muito difícil, é muito incomum nós, num período longo de dor, de privação, de sofrimento, nós continuarmos resignados. A gente começa a se revoltar, né, se rebelar, blasfemar, né? Na alegria, diz Vinícius, é expansivo, sem alarde. Olha só. O que é isso? É você querer compartilhar. Porque tem gente que na alegria é egoísta, né? Não vou falar nada com ninguém não, porque só eu que quero vivenciar isso aqui e tal. Então, quer dizer, não compartilha aquela alegria, nem com os familiares às vezes, né? Teve algum sucesso, teve, né, alguma coisa boa aconteceu na sua vida, não fala com ninguém. Não vou falar nada não, porque... né? Aí pensa mal dos outros, né? Inveja, vai rolar, tal. Isso é com os outros, né? Compartilhe a sua alegria. Mas tem gente que já, na verdade, compartilha não querendo que o outro seja ou fique, né, alegre, né? Seja alguém que vai de fato vivenciar aquilo ali e tal, mas justamente na intenção de humilhar, né? Olha só, eu estou no bem bom aqui, você não, tá vendo? Eu mereço, você não e tal. Então, quer dizer, a gente tem que ser expansivo, segundo Vinícius, na alegria, mas sem alarde, né? E na tristeza, como que se comporta o crente? Na tristeza é recolhido sem reclamos, né? Sem reclamos, sem se revoltar, né? Também sem incomodar ninguém. Se alguém vier até nós, né, e procurar saber e tal, a gente vai sim, né, compartilhar ali, pedir ajuda de repente e tal, mas não, de repente, usar disso, até isso é muito comum na nossa condição, né? Se fazendo de vítima, e aí, né, às vezes até, digamos, desnaturando, né, aquilo que poderia ser um período de aprendizado e tal, a gente transforma aquilo, né, para muitos vira uma história de superação e tal, mas de repente não é só isso,
né? A gente está querendo se aproveitar, na verdade, daquela situação para poder fazer outras coisas, né? Com outros objetivos. Então, na tristeza é recolhido sem reclamos. Na saúde, olha aí, é temperante. Olha a temperança, né? Que é uma das virtudes cardeais, né? Temperante por quê? Porque é exatamente esse sujeito que também não humilha, né? Não ostenta. Ah, eu sou saudável e você não. Eu posso comer isso e você não pode. Eu posso fazer isso assim, assim e você não pode e tal, né? Ou, né, por causa da sua saúde, olha só o que eu consigo fazer e você não consegue, né? Enfim, né? Então, é temperante. E na enfermidade, como que o crente se comporta? Na enfermidade é sofrido. Ou seja, sofrido é o quê? É o sujeito resignado. É o sujeito que está aceitando, né, com humildade. Com humildade. O sofrido, né, o resignado, é o sujeito que aceita com humildade. Eu sei que eu tenho que passar por isso. E pronto, né? É para o meu bem. Né? Não tem muitas vezes a gente usando uma metáfora aí que é muito comum, né? O remédio às vezes não é amargo para curar uma determinada doença. Ah, a criança ali, né, tomando aquele remédio, né, via oral ou a vacina, né? Ah, eu vou tomar uma injeção aqui e vai doer e tal. Mas é para o seu bem, né? É para você melhorar. Aquele remédio amargo que a criança faz aquela cara quando a mãe coloca, né, a colher com o xarope ali, o remédio que tem um gosto amargo, azedo, né? Aí a criança não quer, não sei o quê. Olha só, é só para você ficar boa, né? Só para você ficar bom. Daqui a pouquinho você não precisa mais tomar esse remédio. É exatamente isso. Às vezes a gente está passando por uma situação na vida que é um remédio, na verdade. Mas a gente tem que ser o quê? Como diz o Vinícius aqui. A gente tem que ser sofrido, resignado, humilde, né? Na abastança é generoso. Olha aí, não é o egoísta que fala assim, agora eu vou usar só para mim isso aqui, né? Eu sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Às vezes saiu da situação de privação, de pobreza, de dor, né? de penúria, e aí agora eu vou esbanjar, né? Tudo que eu não tive, né? Tudo o que... E aí a gente... mas peraí, foi para isso que será que Deus fez com que você conseguisse esse emprego, né? Ou recebesse essa promoção, ganhasse na Mega Sena, que seja, né? Será que foi para isso? Agora eu vou ter não sei quantos carros, não sei quantas casas, vou viajar não sei quantas vezes por ano e tal. Mas peraí. E os outros? E os outros? E as pessoas que estão passando necessidade próximas a você, ou não estão passando necessidade, mas estão numa situação, né, de quase privação? Pessoas da família, vizinhos, algumas pessoas que a gente conhece que estão numa condição de doença, né, de enfermidade. Acabou, né? Você não conhece mais ninguém? Cadê? Ninguém é mais seu conhecido, ninguém é mais seu familiar, seu parente, né? Então, na abastança é generoso. Olha só, generoso. Na pobreza, diz Vinícius, é conformado. No juízo próprio, fazendo um julgamento de si mesmo, é severo. No juízo de outrem, é indulgente. Aí a gente lembra lá daquela questão 886, né, do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendeu Jesus? É benevolência para com todos, ou seja, você desejar o bem para todo mundo. Indulgência para com as imperfeições alheias. Indulgência, tolerância. E perdão das ofensas. Então, esse é o sentido da palavra caridade como Jesus entendeu. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Questão 886
do Livro dos Espíritos. Então está aqui, ó. No juízo próprio, diz Vinícius, é severo. E no juízo de outrem, julgando as outras pessoas, é indulgente. Sabe que a pessoa que tem um determinado erro, tem uma determinada característica, não é pior do que eu, não. Por quê? Porque eu também tenho. Se não exatamente essa característica, muitas outras, que às vezes essa pessoa que eu estou julgando nem tem. Ela já superou isso, mas eu não. Então, eu serei indulgente para com ela, porque, como disse Jesus, fazei aos outros o que gostarias que os outros vos fizessem. Eu gostaria que a pessoa fosse indulgente comigo. Sabe aquela mania, né? Que eu sei que ninguém gosta, mas todo mundo tolera. Uma mania que eu tenho chata, né? Impertinente. Hoje, né, na psicologia, né, tá aí na psiquiatria, é o toque, né? E tal, tem mania disso, tem mania daquilo, eu quero isso num determinado lugar, quero isso de determinado jeito, não sei o quê. E a minha mãe, a minha esposa, a minha filha, todo mundo que convive comigo tolera aquilo. Então eu também vou tolerar as manias dos outros, os defeitos, porque eu quero que os outros tolerem as minhas manias, os meus defeitos. Então, no juízo de outrem, julgando as outras pessoas, é indulgente. No falar, não é fátuo. Então, lembrando também de semana passada, o que é ser fátuo no falar? É ser leviano, né? Hoje está muito comum, né? Propagação de fake news, seja para prejudicar um lado ou outro, seja para prejudicar A, seja para prejudicar B, seja para prejudicar o político tal ou qual, não interessa. Todo mundo quase incorre aqui numa propagação, vez por outra, de fake news. E não está nem aí nas consequências disso. A gente entra, às vezes, né, nas famosas narrativas e sai divulgando o negócio porque a gente gosta daquilo. Ah, eu sei que isso aqui vai prejudicar o fulano lá. Ou esse grupo de pessoas que eu não gosto, com quem eu não simpatizo. Mas peraí, e se eu estivesse no lugar dessas pessoas? Eu gostaria que fizessem isso comigo? Foi exatamente isso que Jesus falou. Fazei aos outros o que gostarias que os outros. Então, se alguém fosse divulgar algo que me prejudicaria, sabendo que aquilo é mentira, eu gostaria que a pessoa fizesse isso? Não. Então, também não vou fazer, né? Eu não vou sair espalhando notícia, vídeo e suposta informação, notícia, sem saber se aquilo é verdade. E, principalmente, se aquilo vai prejudicar um grupo de pessoas ou uma determinada pessoa, seja ela quem for, né? Então, não é fátuo no falar, né? Não é leviano. Não se importa, ao contrário, né, de não se importar com a consequência daquilo, se importa sim, né? Só vou falar o que é bom, né? Às vezes aquilo até é verdade, mas vamos fazer uma breve comparação aqui com espíritos superiores, espíritos bons, né? Um espírito bom, um espírito superior divulgaria algo que nos amedrontaria, que nos apavoraria, né? Deixaria a gente em estado de pavor, de medo, de preocupação, de ansiedade? Não. E muito menos, né? Algo que prejudicaria, né, outrem. Então eu vou fazer isso por quê? Divulgar uma notícia que não vai fazer mal a ninguém, não vai prejudicar, não vai acarretar prisão, né? Mas é algo que vai deixar a pessoa desassossegada, intranquila, temerosa, preocupada, ansiosa. Eu vou divulgar isso para quê? Espírito bom não dá notícia ruim. Eu quero ser espírito bom, eu quero ser espírito mau. Não é verdade? Então, no falar, diz Vinícius, não é fátuo. No calar, não é covarde. Não é, não vou falar porque, né, isso vai me prejudicar. Espera aí. Jesus não é o nosso exemplo? É o nosso modelo e guia? Ele deixou de falar alguma coisa porque ele, isso vai incomodar, né? Falando o que tinha que ser dito. Não vou falar isso, não vou falar aquilo,
porque os sacerdotes não vão gostar, vão me perseguir. Jesus deixou de falar por conta disso? Não. Então, o que isso significa em outras palavras? Não ser condescendente com o mal. Eu não vou falar nada, não. Mas aí a gente sabe que a omissão vai, na verdade, colaborar para que o mal prevaleça, para que a injustiça, muitas vezes, prevaleça. Eu não vou falar nada, não, porque aí o pessoal aí que está fazendo isso pode se voltar contra mim e tal. Então eu vou perder minha vaga lá naquela empresa ou naquela universidade, naquela faculdade, eu vou ser perseguido e tal. Mas peraí, você está defendendo o quê? Seu interesse, seu egoísmo, seu orgulho, ou você está defendendo a verdade, a justiça? Não é? E principalmente se a gente está na condição de cristãos, peraí, você está defendendo a palavra de Deus? Você está defendendo Jesus, o Evangelho de Jesus? Ou você está defendendo seus próprios interesses? Aí aqui agora você cala, né? Então é isso que Vinícius está falando aqui. No calar não é covarde. Na sociedade é fraterno. Na intimidade é afetuoso. Difícil isso muitas vezes, né? Ser afetuoso com os familiares. Porque às vezes a gente é muito, como disse aqui Vinícius, na sociedade a gente é muito fraterno, muito gentil, muito educado e tal. Mas dentro de casa eu não tenho paciência com ninguém. Bateu, levou, né? E a gente trata os familiares, os parentes, de uma forma que todo mundo fala assim, mas esse aí é o pregador lá, é o palestrante? É assim que ele trata o pai, a mãe, a esposa, os filhos, o irmão, a irmã, né? Então, na sociedade é fraterno? O crente, o cristão, o espírita verdadeiro? Sim. E na intimidade é afetuoso. No dizer sim, é sincero. No dizer não, é benigno. Tem muitas vezes que a gente tem que dizer não. Vai desagradar os outros? Vai desagradar. Mas vai ser algo correto, positivo. Eu não sei dizer não, né? Tem que dizer não algumas vezes, né? Jesus disse, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Então, não é, eu não quero desagradar, então eu vou dizer sim. Mas peraí, você está dizendo sim para quê? Você está dizendo sim para quem? Né? Então, no dizer sim é sincero, no dizer não é benigno. Muitas vezes é necessário o não. No saber não se vangloria. Olha aí. Tem o título de pós-doutor em alguma coisa, de doutor, de mestre. E daí? E daí? Vai achar que agora eu não falo mais com qualquer pessoa, né? Eu só tenho amigos com títulos, né, de não sei o que e tal. Mas peraí. Qual a utilidade disso? Qual a utilidade disso? Se você só tiver amigos, né, ou pessoas que convivem com você de um determinado grau de intelectualidade e tal, qual a utilidade disso para você? Muitas vezes a pessoa analfabeta tem uma lição muito mais profunda para nos dar do que alguém com título, né, de pós-doutor, de philosophy doctor, e sei lá mais o que, de mestre, de doutor. Não é verdade? Às vezes a pessoa, no seu linguajar simples, falando errado às vezes a língua portuguesa e tal, ela tem lições para nos dar, lições de vida, que podem realmente calar fundo aos nossos corações. E o outro lá, que é cheio de títulos e tal, não sei o quê, não tem essa sabedoria. Pode ter intelectualidade, conhecimento de uma determinada matéria, de um determinado assunto,
mas não tem sabedoria muitas vezes, né? Então, no saber, não se vangloria. No ignorar, não dissimula. Nós somos danados para fingir que a gente sabe uma determinada coisa, né? Ou que a gente sabe tudo. A pessoa faz uma pergunta, a gente não sabe responder, mas a gente finge que sabe. Não, eu vou deixar sem resposta, parecendo que eu não sei isso. Posso, né? Então, às vezes, numa entrevista de emprego, né? Ou numa conversa mesmo entre amigos, eu vou demonstrar aqui que eu não sei isso, que eu não sei do que estão falando. Eu não sei nem do que estão falando. Não sei nada, nunca ouvi falar nesse assunto, mas eu vou fazer de conta que eu sei, né? E aí, a gente mente, né? Eu minto na hora da entrevista lá no emprego e tal. Eu minto entre os amigos ali que estão conversando. Faço um comentário que o pessoal ri, mas eu finjo que eu fiz de propósito, que foi uma piada. Olha só, né? Então, no saber não se vangloria, no ignorar não dissimula. Na promessa é fiel. Quando a gente promete, a gente cumpre. Se a gente é cristão, se a gente é crente, se a gente é espírita verdadeiro. No dever é reto. Na paz é advertido. Olha só, não é aquele sujeito displicente, né? Que, eu creio em Deus, então não preciso fazer nada. Mas peraí, essa é a postura do crente verdadeiro, do cristão? Daquele que tem fé? E a sua parte, o que te compete fazer? Você não vai fazer porque você crê? Então, na paz é advertido. Aquele sujeito que está, né, diligente, prestando atenção, fazendo o que tem que ser feito. Mesmo num período de paz, numa situação de paz. E na luta é diligente. Olha aí, né? Na luta é diligente. Faz o que também tem que fazer. Tanto no período de paz quanto no período de luta. Não entrega, né? Eu estou nessa situação, mas eu vou entregar para Deus. Mas peraí, entregar para Deus significa o quê? Não fazer nada, cruzar os braços? Isso não é entregar para Deus, não. Entregar para Deus é o que eu tenho que fazer, o que me cabe. E aí sim, o que não está ao meu alcance, o que eu não posso fazer, aí eu entrego para Deus. Deus não tem que fazer as coisas que a gente faz, que a gente deveria fazer, não. Deus faz o que a gente não consegue fazer. Aí sim. Na prática do bem, é altruísta. Olha aí. Na prática do bem, é altruísta. Em recebê-lo, é reconhecido. Olha a importância da gratidão, mais uma vez, né? Receber o bem, reconhecendo, sendo grato. Jesus não foi uma parábola. Ele, né, destacou um episódio real que aconteceu de 10 pessoas que eram leprosas, que tinham hanseníase, né, e foram curadas. E ele falou assim, olha só, vai apresentar lá cada um de vocês ao templo, lá aos sacerdotes, porque é o que a lei determina, né? Então, beleza. Eles foram. Só que aí no caminho, eles viram que eles ficaram curados e tal. E os 9 lá, que ficaram caracterizados como os 9 que não retornaram, eles não voltaram, não. Mas um voltou. Assim, ajoelhou diante de Jesus, né, se prostrou ali no chão, dando graças a Jesus e a Deus. E aí Jesus ainda falou assim, não foram 10 os curados? Cadê os outros 9? Só um voltou para dar graças ao Senhor? Jesus não falou nem para agradecer a mim, não. Olha também a humildade de Jesus. Só um voltou para dar graças ao Senhor? Quem? Deus. Quem é o Senhor, né? Deus. Então, esse que voltou, ele estava dando graças a Deus e a Jesus ali. Né? E aí ficou conhecido como episódio, né, dos 10 leprosos, né? Somente um voltou para agradecer. Então, quando a gente recebeu algum bem, está dizendo Vinícius aqui, em recebê-lo é reconhecido, é grato,
né? Na fé espiritual, na esperança, não, na fé, perdão, é espiritual. A gente pode estar na fé, pode estar na religião e não estar espiritual. Olha só, hein? Na fé é espiritual. Eu posso estar na fé, eu posso estar na religião e não estar sendo espiritualizado. Como? Vou dar um exemplo. A gente vai lá só para cumprir o que tem que fazer e pronto. Não reflete, não medita, não sai dali pensando, né, na lição, no que o padre falou, no que o pastor falou. Vai lá, na verdade, como se fosse uma empresa, ou, né, a faculdade, o colégio lá que a gente frequenta, que está matriculado, só para a gente assinar a lista de presença. Então, ó, é para todo mundo ver que eu fui. É para eu cumprir a escala lá que eu estava escalado no dia tal, né? Ué, e fora do dia que você está escalado? Não, aí eu não vou, não. Ué, eu vou para quê? Então, quer dizer, não está nessa condição que o Vinícius está falando aqui. Não está espiritualizado. Não está voltado realmente para essas coisas. Eu só vou no dia que eu estou escalado? Então, peraí. Como disse Rubens Fernandes Carneiro uma vez, né, e ele repetia isso, né, ficou uma frase também bem emblemática. Às vezes a pessoa entra no espiritismo, mas o espiritismo não entra na pessoa. Entra para a religião, mas a religião não entra na nossa cabeça, no nosso coração. Então, eu estou indo lá para quê? Para os outros verem? Para eu assinar a lista de presença? Para o pastor, para o padre, para o dirigente da casa espírita a qual eu pertenço? Ver que eu estou lá no dia que eu estou escalado e tal? Então eu saio dali, eu não sou mais nada. Eu sou uma pessoa materialista como outra qualquer e eu vou viver aqui, né? Então eu não penso nas lições que foram estudadas ali, no sermão lá que o padre, que o pastor proferiram. Diz Vinícius, o crente na fé é espiritual. Na esperança é perseverante. No amor, olha aí, na esperança, né? Mesmo que esteja demorando, eu continuo esperando, acreditando, né? Perseverando. No amor é puro. Às vezes a gente tem mania de usar essa palavra amor, né, com relação a coisas que não são, na verdade, demonstrações de amor. São 1000 outras coisas, menos amor. No querer é firme. Nos sucessos da vida, quer que sobre a sua vontade prevaleça a vontade de Deus. Olha aí. Nos sucessos da vida, quer que sobre a sua vontade prevaleça a vontade de Deus. E assim é o verdadeiro crente. Em tudo se revela. Então, em razão do nosso horário, eu não vou ler o outro texto que eu tinha separado aqui, mas fica para uma outra oportunidade, que nós possamos ser crentes, né? Cristãos, espíritas verdadeiros. Porque aí a gente vai começar a caminhar nesse sentido aí de purificação, de santidade, né, de perfeição, e deixar essa condição, né, de miséria moral, miséria espiritual, na qual a grande maioria de nós, infelizmente, ainda estamos. Então, a você que nos acompanha, que nos segue, meu muito obrigado. Um ótimo final de sábado, um ótimo domingo e uma ótima semana. Que Deus nos abençoe a todos. Uma boa noite.